noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de Fátima. Para quem está vindo a primeira vez, né, nós vamos ter aqui a abertura com o seu Hélio. Hoje temos um casal de visitantes também que vai ajudar o seu Hélio aqui na abertura. Depois nós vamos ter a palestra com a Denise. Depois nós vamos ter um café aqui nos fundos, né? E depois nós vamos começar com os atendimentos. Então nós temos a sala de fluidoterapia. Todos que vêm participam da palestra e fazem fluidoterapia. E aí nós temos outros setores que são chamados de mesa mediúnica, que são chamados também de sala de emergência, que são pessoas que estão já pré-agendadas para irem nesses setores, tá? Aí aqui na fluido, dependendo da necessidade, o médium que atender às vezes vai falar que se a pessoa precisa ir na mesa, se precisa ir na sala de emergência, mas aí pode ser agendado numa outra segunda-feira, ok? A gente vai pedir então que quem tiver celular, que desligue o celular ou que baixe o volume do celular, né? E para que a gente se conecte e leve o nosso pensamento a Deus, tá? Ok? Vou chamar então o seu Hélio para fazer a abertura e vou chamar também o Mariano e a Laila. Pode vir, Mariano e Laila. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar sempre no teu coração, em tua caminhada santa. E é dentro desse momento puro de oração, graças a Deus, acompanhado pelo casal abençoado que nos chega para ajudar, e aqui trazemos uma mensagem que ela diz: hora de recomeçar. Sempre é hora de recomeçar, ela vai dizer. Quando esse mundo pesado pelas pessoas do mal lhe ferir, lhe esganar, é hora de começar. Recomece a lutar, pois quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, aí sim é hora de recomeçar. Recomece a acreditar quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem lugar para chegar, é hora de recomeçar. Recomece a caminhar, irmão. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora de recomeçar. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança dividir, decidir e açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora de recomeçar. Recomece a sonhar. Enfim, meus irmãos, é sempre preciso um final para podermos recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Pois nem sempre engatar a marcha ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste o amor, reúna quem lhe der e lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda a dor. Recomece, se refaça. Lembre sempre que o que foi bom, construa cada sonho
redescubra algum dom. Reaprenda quando errar. Aproveite quando acertar. E se um dia lá na frente a vida é uma ré, recupere a sua fé. Sempre é hora de recomeçar. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Este momento que a casa nos proporciona através da arte, da música, é um momento para elevarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos às regiões mais sublimes do universo. Então eu convido a vocês, neste momento, para que os nossos pensamentos estejam voltados ao plano superior da vida, rogando a Jesus que nos envolva com sua luz, que nos envolva com sua paz, para que possamos assimilar, para que possamos apreender em nossos corações o que nós necessitamos para nos transformarmos em pessoas melhores. O tema que nós vamos refletir nesta noite é o título Fora da caridade não há salvação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Quando Allan Kardec trouxe para nós esta máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, ele foi buscar num axioma, numa máxima da Igreja Católica, lá nos primórdios, em que dizia que fora da Igreja não havia salvação. Então Allan Kardec reuniu algumas falas, alguns ensinamentos de Jesus, e à luz da doutrina espírita nós vamos compreender o que se faz necessário para que possamos, cada um de nós, assim que retornarmos ao plano superior da vida, a nossa verdadeira morada, a nossa paz interior. Porque quando nós falamos de salvação, o que compreendemos? O que significa para nós
o que entendemos sobre salvação? Fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Alguém quer? Eu gosto sempre da participação de vocês, tá? O que compreendemos por salvação? Oi? Entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Nos primórdios, as religiões pregavam, ou até hoje pregam, que é necessário alguns quesitos para que possamos ser salvos. Ou seja, assim que desencarnarmos, nós possamos ou adormecer, ou para aguardar o juízo final, ou estarmos em lugares como purgatórios, aguardando a escolha da nossa destinação. Que alguém vai escolher para nós aonde iremos estar depois da nossa morte. Para alguns segmentos religiosos, aqueles que foram bons aqui na terra, eles vão para o céu. E aqueles que não foram tão bons assim, seguirão para o inferno ou o fogo eterno do inferno. É isso que nós acreditamos? Nós acreditamos em céu? Nós acreditamos em inferno? Certa vez, Jesus foi questionado por um fariseu, um doutor da lei, o que era necessário para encontrar o reino do céu. O que era necessário para ser salvo. E aí Jesus trouxe uma parábola, que era uma forma mais fácil de compreender os seus ensinamentos. Obrigada. E trouxe aquela parábola do bom samaritano. E aí Jesus trouxe elementos que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem compreender. E aí ele contou que uma pessoa que saiu de Jerusalém e ia até Jericó, nesse meio do caminho, ele foi assaltado e ele foi espancado por um ladrão. E essa pessoa ficou tão machucada que ficou caída no chão. E aí Jesus disse que, passando por ali um sacerdote, esse sacerdote olhou e nada fez. Passou por ali também um levita. Essas pessoas eram representações reais da vida sacerdotal, religiosa daquele povo. E depois passou um samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era considerado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos levitas, como pessoas heréticas. Ou seja, eram pessoas que não estavam acompanhando os seus segmentos espirituais, religiosos, os seus, a forma que eles conduziam, como chegar ao reino dos céus. E aí, porque quando esse fariseu questionou, esse doutor da lei questionou Jesus, ele colocou assim, Jesus respondeu para ele que era se ele seguia os mandamentos deixados pela lei e pelos profetas. Ele disse que sim, que o primeiro mandamento era exatamente amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus disse, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E aí foi que ele perguntou quem era o próximo. É porque eu comecei a falar e não trouxe o enunciado, né, da parábola.
E aí ele disse, e o fariseu perguntou, mas quem é o próximo? E aí foi que Jesus foi e contou essa parábola, dizendo dessa pessoa, ou seja, de uma pessoa que necessitava naquele momento de acolhida, de amor, de cuidados, e ele foi desprezado pelas pessoas mais importantes, as pessoas mais religiosas daquele contexto. E quem foi que amparou foi exatamente aquele que não era considerado uma pessoa religiosa, não era considerado uma pessoa que seguia os preceitos que eles traziam sobre religião e espiritualidade. E aí Jesus questiona ele, quem foi o próximo nessa história? E aí ele falou, aquele que amparou, aquele que socorreu, aquele que necessitava. E aí Jesus disse, então é dessa forma que encontraremos o reino dos céus. Em outras palavras, eu estou trazendo aqui em outras palavras. Tem uma questão 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta de que forma que Jesus compreendia a caridade. E aí eles nos respondem. Vamos lá. Os espíritos superiores, eles dizem o seguinte: a pergunta é, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? O que é caridade para nós, hein? Antes disso, o que é caridade? Jesus trouxe aquela parábola no sentido de que aqueles doutores da lei, daquelas pessoas extremamente religiosas, eles compreendessem o que era amor ao próximo, o que era cuidar do outro. E aqui Kardec já questiona aos espíritos superiores qual o contexto, qual o significado, de que forma Jesus compreendia a caridade. Porque quando a gente fala de caridade, o que é que a gente pensa? Ajudar uma pessoa materialmente, não é isso? Dar alguma coisa para alguém, dar numa palavra mais vulgar, dar uma esmola para alguém. E geralmente, dar isso para alguém, que é diferente do que Jesus acabou ensinando ali para aquele doutor da lei, porque o samaritano que passava por ali e que recolheu aquela pessoa que estava caída, machucada, ele levou aquela pessoa até uma hospedaria, até um local, onde ele pudesse receber amparo, não só amparo, como alimentação também. E disse para o dono da hospedaria, olha, o que for preciso, faça por ele, que na volta, no meu retorno, eu passo aqui, é certo. Então, geralmente, caridade, como nós compreendemos, é exatamente isso. É poder fazer alguma coisa por alguém. É dar materialmente algo para quem necessita. Então, esse é o sentido para nós de caridade. Mas de que forma o Espiritismo expande o conceito de caridade, o sentido de caridade? Então, é nessa resposta que os benfeitores espirituais, eles colocam benevolência para com todos. Caridade, ou seja, como entendia Jesus, é ser bom para com todos, indistintamente. Que seja pobre, que seja rico, que seja meu superior, que sejam pessoas que estão sobre a minha responsabilidade,
administrativa, indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, ser misericordioso com as imperfeições, com as limitações, com os erros, com os equívocos das outras pessoas. Olha o sentido de caridade se expandindo. Já não é mais a questão de só dar alguma coisa. É ser bom para todos, inclusive para quem é rico. Para aquele que não necessita de coisas materiais. É receber de nós o sentimento de misericórdia, de compaixão, quando percebemos que alguém errou, falhou, fez algo que pode muitas vezes ser condenado pela nossa própria sociedade, pela nossa própria justiça. Então aqui Jesus está ensinando que a gente deve ter compaixão para aquelas pessoas. E o que nós fazemos? Nós julgamos. Nós julgamos. Imediatamente a gente julga. E ainda complementou o conceito, que é perdão das ofensas. Indulgência para com todos, para com aqueles para as imperfeições alheias. E aqui ele fala perdão das ofensas. Ou seja, toda vez quando alguém fizer alguma coisa conosco que vai nos ofender, que vai tirar de nós a nossa paz, a nossa tranquilidade, nós vamos perdoar aquela pessoa. E perdoar não é esquecer. Perdoar, o sentido do perdão, à luz dos nossos benfeitores espirituais, é desejar o bem para aquele que nos fez mal. É desejar o bem, é torcer pela vitória daquele que nos tirou uma oportunidade, que nos roubou. Conceito de caridade. Ou seja, aqui Jesus está trazendo para nós a expansão da caridade material, que é a caridade moral. A caridade moral é exatamente todo o esforço que depreendemos, que sai de nós, no sentido de que possamos ser pessoas melhores. Paulo de Tarso, numa das cartas que ele mandou para os irmãos em Corinto, na cidade de Corinto, para os coríntios, ele trouxe para nós um conceito muito próximo deste que Jesus nos ensinou. Ele trata, quem lembra daquela passagem? É um poema sobre a caridade, sobre o amor. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, eles tiraram a palavra caridade e colocaram amor. E em razão disso que Renato Russo fez, ele colocou a música, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Lembra? Eu sou extremamente desafinada, então eu não vou me arvorar aqui, né? Senão vocês vão querer sair correndo e desistir do tratamento espiritual de hoje. Ele fala, que vamos lá. Paulo, ele coloca assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, vamos tentar compreender, né? Ainda que eu falasse inglês, francês, espanhol, ou seja, ser uma pessoa letrada, uma pessoa poliglota, né? Ainda que eu fosse essa pessoa, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, ou seja, os dons espirituais da mediunidade, mesmo que se eu fosse médium, que eu tenho essa missão, este compromisso de trazer
orientação, esclarecimentos e consolação através da minha mediunidade para todos nós, mesmo que eu tivesse nessa posição de mediunidade, de dons espirituais, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ou seja, eu vou fazer barulho, 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 mas não vou tocar a essência daquilo que eu necessito. Eu posso fazer para os outros, mas eu não estou fazendo para mim, para minha iluminação espiritual. E ele continua assim: ainda quando tivesse o dom da profecia, ou seja, de trazer mensagens consoladoras, de amparar, de socorrer, que penetrasse todos os mistérios, se tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ou seja, fosse um cientista, um cara extremamente intelectualizado, uma pessoa culta. Vamos lá. Ainda quando tivesse toda a fé possível, olha, ele está colocando aqui até a questão da fé. Ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. O que é a fé? É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu tenho convicção, que eu tenho certeza. Então ele está dizendo, mesmo que a gente fosse uma pessoa intelectualizada, mesmo que eu fosse uma pessoa culta, mesmo que eu tivesse todos os dons da mediunidade, mesmo que eu tivesse bastante fé, se eu não tiver caridade, nada vale. E aí ele continua. A caridade, aí ele vem trazendo para nós, explicando para nós, bem a miúde, o que é a caridade, segundo a sua compreensão cristã. E aí ele coloca, a caridade é paciente. À medida que Paulo vai trazendo aqui para nós o conceito de caridade, é importante nós nos colocarmos nesse papel, nesse ponto da minha vida hoje. Eu sou uma pessoa paciente, eu tenho paciência de cuidar da minha casa, eu tenho paciência com aquele chefe chato, insuportável, com aquele meu vizinho que fica o tempo todo me importunando. Eu tenho paciência com aquele que vem ao meu encontro falar de suas dores e em seguida eu enumero um leque de infortúnios que eu estou passando para competir com aquela pessoa, ou seja, para eu não ouvir aquela pessoa. Então ele está falando aqui da paciência. A caridade é paciente, é branda e benfazeja, ou seja, faz o bem, ela é branda, ela é calma, é para fazer o bem. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Quando ele fala que a caridade não se enche de orgulho, nós temos ainda um péssimo hábito de fazer exatamente o oposto que Jesus sugeriu. Quando a gente fizer algo para alguém, algo para uma pessoa, que a minha mão fique para trás. Ou seja, que ninguém saiba que eu fiz aquela boa ação. E aí a gente se arvora em dizer para todo mundo, porque eu já ajudei fulano, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Aí, assim, hoje nas redes sociais, assim, aí tem todo um orgulho de colocar nas redes sociais. O que foi que eu fiz? Então ele está dizendo aqui, que não se orgulha. Não cuida de seus interesses, ou seja, fazer ao outro
sem esperar nada em troca. Absolutamente nada. É fazer porque eu acredito que aquela minha ação é uma ação que vai ajudar aquela pessoa, mas que também ninguém precisa tomar conhecimento daquilo. Não se gasta, nem se azeda com alguma coisa. Muitas vezes a gente se irrita, mas se a gente se irrita com tanta facilidade, gente, isso que Paulo está trazendo para nós é o sentido de caridade moral, é o desenvolvimento das nossas virtudes, ou seja, é o que é necessário para que a gente possa se salvar. E aí ele completa: não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Ou seja, eu fico extremamente feliz com a verdade. Não suporta, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, fé, esperança e caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Por que Paulo trouxe essa reflexão para nós? Porque ele já tinha compreendido que para nós termos paz de consciência, encontrar o reino de Deus em nós, aqui, neste momento, e depois, no nosso desencarne, é necessário que tenhamos consciência tranquila do dever cumprido. Eu cumpri meu dever. Eu me esforcei para cumprir o meu dever. É o esforço. É o esforço que o cristão, é o esforço que o espírita faz para se tornar pessoa melhor. Então, esse é o sentido da educação, esse esforço da educação para nos tornarmos pessoas melhores. Neste livro, Fraternidade, Luz Imperecível, ele traz uma situação bem próxima a nós. E nós trouxemos exatamente para que possamos fazer essa reflexão. Para que isso possa mexer conosco, para que eu me comprometa a daqui para frente ser mais vigilante com os meus sentimentos, com os meus pensamentos e com minhas atitudes. Quanto tempo eu tenho? Meu Deus, ele me deu carta branca. Mas pode deixar, tá, gente? Eu estou encerrando. Você não tem juízo. É carnaval. Eu vou ler para vocês, é bem curtinho. Eu vou ler para vocês alguns trechos para que a gente possa ficar bem absorvido com essas palavras e com essa história. História verdadeira, tá? É uma mensagem psicografada. Chovia muito naquela tarde. Sozinha em minha casa, preparava uma palestra. A doutrina espírita era apaixonante. A cada livro de Kardec, eu me surpreendia com as lições sobre o espiritismo. Em 2 semanas, eu estaria de partida para a Inglaterra, onde faria uma palestra. A campainha soou. Meu estudo foi interrompido a contragosto. Atendi a porta e me deparei com uma mulher magra, mal vestida, pele morena, bem surrada, uma roupa bem surrada e comprida. Ao seu lado, um menino de 9 anos. Ele me pediu súplice. Moça, estou com fome. Minha mãe também está com fome. A gente ainda não comeu. A
A mulher apenas sorriu. Seu sorriso tinha algo de sublime. A mãe da criança. Humildade estampada nos olhos. Pensei por alguns instantes, dividida entre a vontade de ajudar uma família faminta e o desejo de voltar logo às minhas pesquisas. Todos haviam saído de casa e a empregada estava de folga. O almoço já havia sido servido, ou seja, era na parte da tarde, né? Não havia comida pronta na geladeira. Fiquei irritada e impaciente, ou seja, exatamente o contrário do que Paulo sugere. Paciência, calma, não se irrite, né? Caridade, coração leve, brando. Não havia comida nada. Fiquei irritada e impaciente e não me passou pela cabeça esquentar algumas sobras para servir aquela família. Infelizmente, ser espírita ou estudar a doutrina espírita nem sempre é sinal de pureza e de evolução. Naquela tarde chuvosa, fui experimentada através da lição da caridade. Na cozinha, lancei um olhar para a cesta de pão dormido em cima da mesa. Fiz um rápido embrulho e entreguei ao menino. Ele sorriu e seus olhos brilharam. É pão, mãe. A criança adorável me jogou um beijo e afastou-se com a mãe. Pão dormido, duro, sem nada dentro, né? Mesmo assim, ele ficou feliz e foi-se embora. Retornei aos meus estudos. No entanto, não era mais a mesma. O remorso e a vergonha me espicaçaram o íntimo. Após alguns minutos, a sensação desagradável desapareceu. Ou seja, por mínimo que a gente tem já de informações sobre a lei de amor, quando a gente não cumpre, a consciência cobra. Então foi isso que ela sentiu. Ela ficou envergonhada, com remorso, mas imediatamente ela retomou, né, suas pesquisas, seus estudos e voltou ao normal. No entanto, encontrei uma desculpa para a minha omissão. Afinal, eu estava estudando a doutrina espírita. Ou seja, eu estava fazendo caridade, né? Porque não se diz que a melhor caridade que a gente pode fazer na doutrina espírita é a sua exposição, o seu divulgamento, né? Divulgação, desculpa. De repente, semanas depois, viajei com meu marido para a Inglaterra para um ciclo de palestras. Foi um sucesso. Cansada, mas feliz, caminhava ao longo corredor do auditório. Meu marido proseava com alguns ingleses. De repente, fui colhida por um inesperado mal-estar. Tudo rodou à minha volta e desmaiei. Quando dei por mim, estava num leito de hospital, sozinha num hospital da Inglaterra. O mal-estar continuava e procurei por meu marido. Um sentimento de medo e insegurança me envolveu. Onde estaria o médico? E o meu esposo? Por que estava ali no hospital? Fiz uma prece singela aos mentores siderais. Em poucos minutos, meu quarto foi iluminado por uma luz atordoante. Na minha frente, 2 espíritos vestiam túnica branca. Eu os reconheci imediatamente. Eram a mãe e o menino que semanas atrás haviam mendigado comida no portão da minha casa. E ele disse: moça, fique tranquila. Tivemos permissão para esta visita. Assistimos a sua palestra. A senhora não tem nada de grave. E nos deu pão. Lembra? Fazia alguns dias que estávamos, aí ele fala, fazíamos alguns dias que estávamos sem alimento. Fique com Deus. Continue a sua missão.
Naquele momento, me dei conta da sublime envergadura espiritual daqueles espíritos. Fiquei sabendo que eles haviam desencarnado dias depois de estarem em minha casa. Foram colhidos por uma enchente. Cumpriram a missão na terra. Agora estavam livres e felizes. Meus olhos se encheram d'água. Estava com muita vergonha. O menino leu meus pensamentos e me tranquilizou. Fique em paz, continue sua missão. Eu nada fiz por você. Não mereço falar sobre espiritismo, se não exemplifico. Não mereço. Chorei copiosamente. Sempre é tempo de aprender, disse o garoto. A visão se desvaneceu de repente. No quarto ficou um suave aroma de flor, de rosas. Quem poderia imaginar que aqueles mendigos possuíam tanta luz? Na verdade, a mendiga de luz era eu. Meu esposo e um jovem médico de ar sereno entraram no quarto do hospital. Eu estava tonta e confusa. No entanto, aprendi a lição. Meus mentores haviam me testado. Queriam saber se eu estava aprendendo a lição. Nunca mais fui a mesma. Continuei ensinando a doutrina espírita, mas a lição mais dura e proveitosa foi a de exemplificar a doutrina em minha vida íntima, no lar e com as pessoas. O amor e a caridade são a verdadeira sabedoria. Por isso que Kardec, ele colocou isso como uma afirmativa. Fora da caridade não há salvação. Nós podemos ser o que formos aqui embaixo. Denise, expositora, Aloísio, Júnior, né, Ieda, todos nós aqui extremamente comprometidos com a doutrina, com o Evangelho de Jesus. Mas se no nosso dia a dia, se nós não formos caridosos para conosco e para com o outro, nada disso adianta. Então, se nós estamos almejando ter paz interior, e isso é para todos nós, se nós estamos em busca de paz, em busca de equilíbrio, vamos fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. O que eu tenho feito da minha vida para que eu possa me amparar e amparar o outro? Obrigada. Muito obrigado, Denise. Bastante esclarecedora a tua palestra, né? E acho que todos nós se identificamos com ela, inclusive eu. Não basta a gente fazer tudo que a gente faz, né? E às vezes nas pequenas coisas a gente não como é que se diz? Não pratica o que a gente fala, né? É muito importante. Obrigado. Bom, vou chamar o seu Hélio. Gostaria de chamar o Mariano e a Laila também. Com muita tranquilidade, vamos fechando os olhos, colocando as mãos sobre os joelhos, com as palmas da mão virada para cima, aberta, silenciando a nossa mente, ao mesmo tempo vamos buscando dentro de nós mesmos por muitos que nesse momento estão desencarnando de acidentes nas rodovias, vamos pedindo aos nossos entes queridos
possamos ouvir a nossa respiração nesse momento. Aguardando uma estação de trem, a vida do nosso trem, com muita tranquilidade, vamos imaginando em pés na estação. Já vai aparecendo o trem, trazendo nossos entes queridos, alguns já desencarnados, outros que há muito tempo nós não vimos. Vamos buscando dentro de nós mesmos o que é de mais sagrado, o que há de mais bonito. Logo à nossa frente, o trem já estacionado, as portas entreabertas. Vamos nos imaginar entrando neste vagão de trem e ali dentro vamos relembrando dos nossos entes queridos. Alguns já partiram, outros faz tempo que eu não vejo. Vamos pedindo para aquele ente querido que está doente no hospital, está acamado, amigos, e você vai imaginando eles ali dentro com saúde. Busque dentro de você a sua imaginação e o seu amor. Vamos pedindo a Pai cheio de misericórdia que possa nos ajudar nesse momento, encaminhando as almas desencarnadas em busca de uma luz. Você vai dando passagem para seu parente. Ouça o que ele tem para lhe falar no trem. Cumprimente um por um que vai caminhando dentro do vagão. O vagão já em alta velocidade vai traçando o céu com a sua fumaça toda branquinha. Essa energia que a fumaça vai deixando ao céu, você leva lá na sua casa. É uma nuvenzinha só com energia positiva. Imagine ela circulando na sua sala. Ela vai purificar o seu ambiente, o seu lar. Vamos pedindo aos anjos de misericórdia que nos acompanhem em todas as viagens. Vamos passando a fumaça lá na cozinha, na área de lavação, corredores, agora nos seus quartos, quarto dos filhos, quarto da visita, banheiros. Se sinta acompanhado pelo seu anjo de guarda neste momento. O seu anjo está atrás de você, com a mão no seu ombro. Sinta a presença dele. Por último, passe a fumaça lá no seu quarto, transformando o seu lar num lar de paz, harmonia e prosperidade. Senhor Jesus,
derrame sobre esse lar as bênçãos da prosperidade, da iluminação. Que a paz permaneça entre as famílias que neste lar, no seu lar, hei de entrar. Lembre sempre que você é uma criatura de Jesus, que o universo conspira ao seu favor. Trabalhe dentro de você a caridade, sempre estendendo a mão. Sentimos a velocidade do trem reduzir. Já é sinal que estamos se aproximando da estação. É momento de você ir despedindo dos seus entes queridos no vagão. Abrace-os, cumprimente-os. Fale o quanto você ama através da sua imaginação. Sinta a presença, o cheiro e o olhar do seu ente querido. Pois ele está ali presente. Lentamente o trem vai manobrando na estação. Vamos se despedindo, dando um até logo. Vamos nos sentindo com a missão cumprida. O trem vai manobrando lentamente para na estação. É soado o apito, avisando que as portas estão se abrindo e nós vamos descer nessa estação. Nossos entes queridos irão continuar a viagem e nós temos que descer aqui. É o nosso ponto. Vamos nos imaginando saindo de dentro do trem e se colocando ali fora, na estação, para desejar uma boa viagem para nossos entes queridos. Vamos nos colocando ali fora com tranquilidade, se sentindo em paz. Em paz com nós mesmos, em paz com nossos entes queridos. Vamos nos imaginar dando tchau, até logo. Até breve. Misericórdia, derrame nesse tempo de festa a proteção para todos aqueles que estão ouvindo as nossas orações, sentindo a nossa energia dentro do nosso coração. Derrame a proteção para os nossos entes queridos que ficaram em casa ou estão viajando. Assim seja. Lentamente vamos voltando para o centro, abrindo os olhos, se sentindo mais leves.
se sentindo completos, com muita tranquilidade. Pois o nosso coração é de fazer sempre o bem, não importa a quem seja. Estenda a mão, ajude. Peço uma salva de palmas. Nós vamos comprar um passe dela para ela ficar aqui. Dos dois? Dos dois. Né, Sueli? Se eu arrumar um contrato aí, o contrato dele para nós tocar na nossa banda aí. Sejam todos bem-vindos, né, ao Centro Espírita de Fátima. Aqui atrás nós temos um café pequenino, produzido por vocês mesmos, né? O pessoal que vem no centro sempre traz um coquinho, traz um... Né? Traz o que é isso aqui? Traz um petisco. Né? Temos um cafezinho produzido por nós mesmos. Vocês ficam à vontade. Dentro de uns 15 minutos a gente está dando início aos nossos trabalhos, tá ok? Existe a sala mediúnica, que é a mesa, tem a emergência, a fluidoterapia, para quem deseja fazer uma operação, coluna, né? Perguntar, tem uns médicos, o André, que é responsável aqui, tem nosso mestre, seu Hélio, né? Lá. Sejam todos bem-vindos, né? Só Luiz quer dar mais um recado. É só dizer que eternamente agradecido pela presença de todos, né? Tê-lo como meu irmão, tê-los como meu irmão, e a casa está sempre à disposição. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser.